que vocês já tenham dado uma olhadinha no Moodle, né? E eu criei esse link recorrente, então vocês vão precisar pedir autorização para entrar somente nessa primeira aula. Nas próximas já entra automático, uma vez que a gente já consentiu, fica sempre recorrente, tá bom? Então só essa primeira aula que é chatinha para autorizar. Aí eu vou dar uma sugestão para vocês que eu já falei em todas as salas, é assim, às vezes a gente põe o nome do e-mail da gente meio bagunçado, e assim, eu tenho só 45 minutos de aula, eu não vou ficar fazendo chamada, mas depois eu uso esse o nome de vocês para poder lançar. Então, às vezes, se a pessoa tem nome repetido na sala, ou se, sei lá, botou um nome que não dá para identificar, numa turma minha tinha um nome de uma pessoa que nem é aluno, entendeu? Então, aí eu não tenho como lançar. E assim, às vezes a gente não vê na foto, não lembra. Aí, deixar o nome sempre certinho para não dar confusão, tá bom? Eu vou mostrar para vocês mesmo vocês já tendo olhado, só para ser padrão, eu vou mostrar o Moodle, tá? E aí depois eu vou começar a aula normal mesmo, tá? Vou fazer uma revisão do que a gente já tinha estudado, porque tem muito tempo que a gente não tem aula. E nas próximas semanas é aula normal, tá bom? E aí tem lá um cronograma para vocês seguirem no, no Moodle. É importante que vocês estudem, tentem fazer. E aí, se quiserem anotar, o horário de atendimento meu será segunda e sexta, das 14 às 15h30, tá bom? Então eu vou mostrar o Moodle para vocês e aí a gente começa a aula, tá bom? Só mandar apresentar lá o Moodle. Pronto, tá aqui, ó. Enquanto eu estiver apresentando o Moodle, eu consigo ver o chat simultâneo, tá? Porque eu divido a tela, mas na hora que eu abrir o quadro para dar aula, aí eu não consigo. E se alguém tiver alguma pergunta, passa por áudio, senão depois vira confusão, tá bom? Já estão vendo aqui o Moodle? Beleza, tá bom. Eu preparei a sala de vocês aqui. Esse chama informes gerais, eu nem mexi, mas então assim, tem um plano de ensino que a gente apresentou lá no início do ano, o que era para ser o estudo do ano todo de vocês. E depois, se alguém quiser dar uma conferidinha, fica à vontade. Esse é o link, então, que a gente vai usar para todas as aulas regulares. Se tiver alguma aula de reposição, alguma aula extra que não seja nesse dia, eu coloco um link extra para vocês aí, tá bom? O que é importante mesmo aqui? Essas informações para o primeiro bimestre de vocês, tá bom? Então, nesse primeiro bimestre, vocês vão ter aula ao vivo, que eles chamam de síncrona, e aula onde vocês têm que estudar por conta própria, aí, que eles chamam de assíncrona, tá bom? Então, vou até botar a ordem assim, fica melhorzinho. Então, eu distribuí o que vocês vão ter de aula síncrona e assíncrona, tá bom? Síncrona vocês vão ter comigo 3 encontros, hoje, dia 9 e dia 16, tá bom? Aí a gente vai ter aula normal, para falar sobre continuar, acabar a parte de números complexos aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nesse chat aqui, ainda estou aprendendo a usar ele, mas se aparecer alguma pergunta lá, mesmo que não seja horário de atendimento, eu tento responder para vocês, tá bom? E aí aqui então eu descrevi o que vocês precisam fazer de maneira assíncrona, ou seja, em casa, por conta própria, tá? Então, essencialmente vocês têm que ler o capítulo de números complexos, tentar estudar ele, tentar resolver os exercícios. Boa parte a gente já tinha feito antes, então eu só selecionei exercícios que a gente não tinha ministrado matéria nova, tá bom? E então tem vídeos aqui onde vocês podem complementar, porque não dá tempo para falar com tudo, de tudo assim, então tem alguns vídeos que seria interessante vocês poderem ver. Esses vídeos estão lá, inclusive, no meu canal, tá? Foi eu que fiz. E eu vou antes de mostrar esses exercícios resolvidos, eu vou falar sobre o questionário. Então nós vamos fazer uma prova, tá? Essa prova aqui vai ter 5 questões de números complexos para vocês. E eu tenho um banco de questões que eu criei lá, vai sortear aleatório 5 questões, ou é marca X ou é VOF, tá? E você responde. O bimestre acaba dia 16, só que a gente só vai ter 3 aulas, então eu não consigo aplicar a prova nenhuma dessas 3 aulas nesse bimestre. Não. Do segundo bimestre para frente, a gente tenta voltar ao normal, tá bom? Ver se correr normal, a gente pode retomar aqueles pontos extras, aqueles monte de exercícios que eu passava para vocês, mas vamos devagarzinho, uma coisa de cada vez aqui, tá? E aí, como que vai funcionar? Então, para não prejudicar vocês, eu deixei aberto para vocês poderem fazer entre os dias 19 e 26, tá bom? Então, do dia 19,
pouquinho, só um pouquinho, que eu saí aqui que tem gente querendo entrar. Sim, só uma chance de responder o questionário, tá bom? É igual a prova mesmo, tá bom? A UBMEP, por enquanto, tá com o calendário suspenso, tá bom? Professor, esse questionário vai Oi. valer quanto? O senhor já determinou? 10, né? Oxe, É mas aqui. normal. Ok? Então, olha só, o Tá questionário certo. vocês podem responder ele do dia 19 do 9 à meia-noite, que é num domingo, ele abre meia-noite, tá bom? E vai até o outro domingo às 23h59, tá? 26. E aí, se alguém ficar de recuperação, qualquer coisa, etc., depois a gente combina isso, tá bom? Toda a nota do bimestre vai ser É, tirada só dessa é, avaliação, no caso. esse bimestre é atípico, tá bom? Mas se der muito Beleza, problema, a gente vê o que faz para recuperar, para ajudar. Eu ainda não sei como vai tranquilo. funcionar a aula aqui também não, tá bom? Na verdade, eu não gosto muito assim, mas não tem muito o que fazer, né? Se der muito pepino, É, a gente revê isso aí, tá bom? Isso é porque eu preciso ter uma nota, pelo menos, para apresentar no conselho lá para vocês, tá bom? E aí, quando vocês começarem clicou nesse questionário para fazer, o tempo dele é 2 horas, tá bom? Então toma cuidado bem assim, se você deixou para abrir lá no dia 26, que é o último domingo, abriu, sei lá, 11 horas da noite, você não vai ter as 2 horas para fazer, tá bom? Porque quando fechar o tempo, ele envia automaticamente as questões que você respondeu e o resto fica em branco, tá? Tranquilo? Agenor, Diga. qual vai ser o conteúdo desse questionário? Números complexos. É o que a gente falou antes da paralisação e o que a gente vai falar agora nessas próximas 2, 3 semanas, tá bom? Ah, tá, obrigada. Tranquilo? Eu vou escrever aqui também o horário de atendimento, porque se às vezes alguém entrou depois e ficou perdido. Então, atendimento. Então, segunda e Pode sexta-feira. não. Pois não. Depois você pode mandar a gravação da aula para gente. Em vez de mandar, eu deixo o link lá no Moodle, tá bom? Não só o link, vocês vão ver que eu uso um quadrinho, uma lousa digital, onde eu escrevo como se eu estivesse no quadro. Aí eu mando o print da lousa também lá, tá? Esse demora uns minutinhos para eu disponibilizar o vídeo, porque assim, eu não sei como que funciona esse trem do Google e do Gmail, mas você encerra a gravação, passa uns minutinhos e ele manda, tá bom? Aí assim que ele mandar, eu disponibilizo o link lá para vocês, tá bom? Não vai ter questões do livro nesse questionário, tá bom, Carla? Porque é o seguinte, é só marcar X e o livro de vocês tem a resposta, tá bom? Então, não vai ter, tá? Eu vou mostrar agora eu vou parar a apresentação e mostrar um outro material que eu tenho preparado para vocês, para poder ajudar no estudo, antes da gente começar a aula, tá bom? Deixa eu só, vou abrir aqui. Eu vou parar essa coisa aqui. Então, parei a apresentação e vou mostrar. Vocês vão ver lá que tem lá um link que chama Exercícios Resolvidos do Livro Didático, certo? Eu estou tentando abrir ele, eu fiz o download dele como se eu fosse aluno. Vocês estão vendo aí agora? Não, 2 horas para Sim, responder o questionário. Aí, o que eu tenho feito nesse questionário? Eu tenho resolvido os exercícios do livro de vocês, ok? Pode ver, então, eu ponho enunciado e digito, e quando eu tenho um tempo, igual para mim, tá aqui, tá vendo? Questão 15, tananã. Além de ter a resolução, tem um videozinho que eu gravei da aula, tá? Então, assim, da aula não, perdão, da resolução desse exercício. Resolvi ele, digitado, e quando eu tenho tempo eu gravo, vocês vão ver que vários tem. Agenor, Diga. esse link aí do vídeo eu não consegui abrir. Aparece que o vídeo tá indisponível. Eu acho é porque esse vídeo vai ser publicado amanhã, esse primeiro, tá bom? Alguns vão saindo pouco a pouco, porque eu também quero manter vocês fiéis ao canal, tá bom? Mas, assim, eu imagino que... Porque, assim, do capítulo 7, a maioria já vai estar disponível até o final, até o dia 16, tá bom? O importante é que esteja disponível antes da prova, do dia 19. Aí eu tenho publicado periódico. Vocês vão ver que tem do capítulo 8 para frente aí isso já é do segundo bimestre, tá bom? Capítulo 8 para frente, é segundo bimestre, não precisa ficar agora. Sim uma jogada de marketing, tá bom? Então, mas então tem até 2 horas para realizar a prova. E é isso. Vamos ver se dá certo esse tem de youtuber aí, tá? A gente já tá tendo que fazer isso mesmo. Eu não sei o motivo, mas eu sei que quando o meu vídeo fica ligado, porque eu uso o celular como câmera, eu não tenho câmera no computador, eu começo a travar a aula e a apresentação. Então, o que eu faço? Eu vou desligar minha câmera aqui
e vou apresentar o quadro lá para vocês, onde a gente vai ter a aula, tá bom? Então, só dá um minutinho que enquanto eu tiro a câmera e vou abrir o quadro aqui para apresentar para vocês. Não tem ninguém mais pedindo para entrar. Fala que é a hora de pedir agora, porque eu vou pôr o quadro e eu não consigo ver. Vocês estão vendo o quadrinho agora aí? Estamos. Tá ótimo, tá ótimo. Pronto, agora eu vou Agenor, Diga. Agenor, você não vai conseguir ver o chat, então as dúvidas a gente vai ter que perguntar aqui no microfone Pode mesmo. perguntar. Se alguém não tiver microfone e tiver perguntado no chat, pode alguém ficar à vontade e mandar pergunta, tá bom? Beleza, obrigada. Mais alguma coisa? Então, eu acho que agora vocês devem estar vendo realmente esse negócio aí, essa telinha. E aí eu vou retomar com vocês esse começo aqui mais rapidinho, porque quase tudo que eu vou falar nesses minutos iniciais, sei lá, 20, 30 minutos iniciais, que é quase o fim da aula, a gente tinha visto antes da paralisação, tá bom? E aí eu consigo printar essa tela que vocês estão aqui e mando para vocês também ao término da aula, tá? Já Então, só uma revisão, então, né, professor? Não só a revisão, porque eu consegui nas outras turmas avançar um pouco, tá? Mas é porque é importante eu revisar para ver se a gente lembra alguma coisa que a gente tinha falado, tá? Mas o começo, sim, é revisão. Então, lá no início do ano, lá em fevereiro, a gente começou a falar sobre os números complexos, tá bom? E aí contou um monte de história do surgimento, etc. E aqui eu vou só revisar, então, o que é esse conjunto para a gente. Então, o conjunto dos números complexos é o conjunto dos elementos A mais BI, onde esses A e B são números reais, e I é a unidade imaginária, ela tem essa propriedade aqui, ó. O quadrado dele dá menos 1, ok? Então, se você pega um número complexo, normalmente denota por Z ou por W, etc., ele vai ser escrito dessa maneira, A mais BI. Este Azinho, o A, a gente chama a parte real do número complexo, e costuma denotar assim, então, por... Botei Z maiúsculo, então vou deixar Z maiúsculo. RE de Z, ok? É Azinho. Então, isso aqui é o que a gente chama de parte real, ok? Ou seja, é o que não acompanha o I. A parte imaginária, então, é a parte coeficiente, né, que acompanha a parte imaginária, acompanha o I. E I, só para reforçar, é o que a gente chama de unidade imaginária, ok? Então, isso volta lá no início, lá em fevereiro. Se alguém copiou a matéria, vai estar lá. Senão também pode acompanhar pelo livro ou pegar o print aí depois, tá bom? Então, os números complexos têm essa cara aqui pra gente, ok? Uma observação, vou pôr aqui no canto. Às vezes, em vez de vir escrito que I ao quadrado é menos 1, pode vir escrito assim em algum livro, algum lugar que você estiver vendo, I é raiz de menos 1, ok? É a mesma coisa, tá bom? Então, aqui a gente pode extrair a raiz quadrada de negativos. Quando a gente começa o estudo da nossa vida lá, eu nem sei de verdade em qual é, mas lá no ensino fundamental, a gente aprende, então, conhece os números naturais, ok? Então, 1, 2, 3, 4, etc. Depois a gente vê que esses números não são suficientes. E nós somos apresentados aos inteiros, então a gente conhece os negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etc. A gente avança mais um pouquinho e descobre que esses números não eram suficientes, então a gente tem a necessidade das frações, aqui então são os racionais, onde aparecem as frações, meio, um terço, além de todos esses outros, né? Então, é uma cadeia, né? Uma inclusão. A gente descobre que depois isso não é o suficiente, então existem números que não podem ser escritos como frações, por exemplo, raiz de 2 é um número irracional, ok? E agora a gente chega ao fim desses conjuntos numéricos, que é o conjunto que engloba todo mundo. Okay? Do ponto de vista numérico, não tem outro conjunto, não tem a necessidade de ter outro conjunto, é o conjunto dos complexos. Ele engloba todos esses outros que a gente estudou, tá bom? Então,
Por exemplo, todo real é complexo, todo racional é complexo, tá bom? Mas tem complexos que não são reais. Por exemplo, o i é um número complexo que não é racional, ou que não é real. Entretanto, por exemplo, sei lá, raiz de 2, ele é um número real e, portanto, é complexo, tá bom? A gente chegou no auge aqui dos conjuntos numéricos para nós, tá? E aí agora, então, eu vou recordar um pouquinho as operações que a gente aprendeu com os complexos. Então, a gente aprendeu somar, subtrair, multiplicar e dividir, ok? Além de fazer potências de i. Então, operações em complexo. Ok? Então, só antes de falar das operações, uma coisa que fica subentendida aqui para a gente, que às vezes a gente usa para fazer essas operações, é a igualdade de complexo. Quando que um complexo é igual a outro? Ok? Essa igualdade só é válida quando a parte real de um for igual à parte real do outro e a parte imaginária de um for igual à parte imaginária do outro, ok? Então, escrito bonitinho aqui, a gente dizendo que A é igual a C e B igual a D, ok? Então, é isso. Uma observação é que este A mais BI a gente chama de forma algébrica do número complexo, ok? A gente já tinha falado sobre a representação geométrica e também sobre, acho que tinha iniciado a forma trigonométrica, e eu não tenho certeza, talvez seja a parte nova que a gente consiga ver na final da aula de hoje, tá bom? Mas, então, isso chama forma algébrica do número. E aí, às vezes, se você estiver resolvendo algum exercício mais avançadinho, ele pode chamar esse trem aqui ainda de afixo, tá bom? Mas quando falou de afixo aqui nos complexos, significa forma algébrica, tá? Então, para falar sobre as operações, então a gente precisa lembrar como que a gente soma. Como que eu somo números complexos? E a ideia é bem simples. É somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, você soma A com C e B com D. Ok? Falou de adição, então a subtração também fica bem entendido, porque a subtração é só trocar o mais pelo menos aqui, certo? Então, a subtração... Opa, aqui, perdão, botei o menos no lugar errado. Aqui, a subtração aqui embaixo, né? A subtração é aqui, ok? É só você trocar, então, esses sinaizinhos de mais por menos, ok? Então, para não criar confusão, então, se você vai pegar esse número complexo e subtrair desse, então, você subtrai partes reais e subtrai as partes imaginárias, ok? A multiplicação, então, multiplicação. Se a letra estiver pequenininha, você pode falar que eu posso aumentar o quadro aqui agora, sem precisar aumentar a letra, tá bom? Não vai ter mais o problema que a gente tinha em sala antes, né? Que era ter que aumentar o olho de vocês. Como que a gente multiplica? Então, a gente vai pôr uma expressãozinha aqui no final, mas mais importante do que essa expressão é entender o que eu vou fazer aqui agora, que é essa distributividade, olha só. A gente multiplica mesmo, né? Todo mundo por todo mundo, tá? Então, fica com A vezes C. A vezes D. Então, A vezes D. I, tinha um I, tá bom? B vezes C, I. Então, B vezes C, I. I, então, B vezes D. I vezes I ao quadrado. Aí você se recorda aqui que I ao quadrado é menos 1, ok? Então, a gente troca esse carinha aqui por menos 1. Então, a gente fica com a seguinte coisa. Ó. Quem que não tem I? AC, e aqui é um menos BD. Né? Quem não tem I com quem não tem I, ou seja, parte real com parte real. E parte imaginária com parte imaginária. Quem tem I com quem tem I. AD mais BC, ok? Então, mas mais importante do que lembrar esse resultado final aqui é lembrar como que você obtém, tá bom? É melhor lembrar essa distributividade que a gente fez questão até de pôr aqui de maneira colorida, tá bom?
Para falar da divisão, então, vou falar aqui da divisão, ok? Divisão. A gente precisa recordar o conceito de conjugado complexo, tá bom? Não sei se vocês vão se recordar, mas quando a gente estava falando em sala, a gente até botava alguns exemplos assim, ó. Quando você queria dividir, por exemplo, 1 sobre, sei lá, 3 menos raiz de 5, como é que você fazia essa divisão? Racionalizar aqui, certo? Você multiplicava e dividia pelo o conjugado, né? 3 mais raiz de 5. Ok? E aí, essa ideia é a mesma aqui. Quando você quer pegar um número complexo e dividir pelo outro, você vai multiplicar e dividir pelo conjugado, que é simplesmente trocar o sinal, tá bom? Então, se nós estamos falando de um número complexo z, o conjugado dele é o z, a gente denota z com a barrinha em cima, ok? Então, para lembrar, se z é a mais bi, quem é o conjugado dele? O conjugado é a menos bi, ok? Aí põe a barrinha em cima. Então, a gente recordou essa ideia do conjugado. E aí, por exemplo, como é que eu divido... Então, como é que eu divido um número complexo por outro? Ok? Aqui, então, quando a gente vai dividir, tem que tomar o cuidado. Você nunca pode dividir por zero, ok? Se você vai dividir Z1 por Z2, isso é a mesma coisa que fazer Z1, vou pôr de verde, que eu acho que é melhor para ver do que o vermelho, vezes o conjugado de Z2, dividido por Z2 vezes o conjugado de Z2. Assim como a gente fazia bem aqui, ok? Então, eu não sei se isso ficou claro, vamos, por exemplo, essa divisão, fazer um exemplo para lembrar. Eu vou evitar nesse momento inicial de fazer exemplos, porque tudo isso, na verdade, a gente já tinha feito em sala, tá bom? Mas imagina o seguinte, que eu quisesse dividir, sei lá, 2 mais 3i por 1 menos 2i, por exemplo, ok? Como é que a gente ia fazer essa divisão? Basta que você multiplique e divide pelo conjugado de 1 menos 2i. E o conjugado de 1 menos 2i é 1 mais 2i. A gente só trocou o sinal, certo? E aí, como é que você faz essa multiplicação? Olha, então, multiplica todo mundo por todo mundo e assim sucessivamente, certo? Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2i, 4i. 3i vezes 1, 3i. 3 vezes 2, 6. I vezes i, então, ó, i vezes i ao quadrado. Eu vou pôr menos 1, tá bom? Dividido. Agora a gente faz o mesmo aqui embaixo, tá bom? E a gente vai ver que aqui embaixo sempre dá um número real, tá bom? Sem ter parte imaginária. Eu vou fazer essa observação depois aqui de maneira geral no produto. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2i, 2i. Menos 2i vezes 1, então, menos 2i. Menos vezes mais, menos. 2 vezes 2, 4. I vezes i ao quadrado. Já troquei por menos 1, tá bom? Depois vocês podem voltar o vídeo aí e ver com calma isso para lembrar que esses menos 1 aqui são i ao quadrado. Então, bora lá. Aqui é menos 6, certo? Menos 6 mais 2, menos 4. 4i mais 3i, 7i. Embaixo, olha só, 2i somando, 2i subtraindo, zerou. Menos vezes menos mais, então é 4. Mais 1, 5. Pode deixar o produto, essa divisão dessa maneira, ou se quiser deixar parte real mais parte imaginária, também pode, ok? Não tem, nos dois casos tá certinho, tá bom? Então, essa é a ideia da divisão, tá bom? Como eu falei, então, o que acontece quando eu multiplico sempre um conjugado, um número pelo seu conjugado? O que acontece quando você faz A mais BI vezes A menos BI? Quando a gente estuda lá no ensino fundamental, a gente aprende produtos notáveis, certo? E aí a gente fala assim, quando, por exemplo, tem uma diferença de quadrado, A ao quadrado menos B ao quadrado, a gente consegue fatorar como A mais B, A menos B. Quando tem uma diferença de cubos, existe também uma diferença assim, A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Quando é uma soma de cubo, aparece assim, AB ao quadrado menos AB mais
b ao quadrado, ok? Mas, por exemplo, quando você estudava lá, se aparecia um a ao quadrado mais b ao quadrado, seu professor ou sua professora falava que você não conseguia fatorar, certo? Então, realmente a gente não fatora em números reais. Mas quando a gente faz esse produto a mais bi vezes a menos bi, ele dá justamente a ao quadrado mais b ao quadrado. Como é que você obtém isso? É só fazer a distributividade aqui, igual a gente fez. Observe aqui nesse caso, era 1 e menos 2, certo? Embaixo o denominador deu 5, né? 5, só para você lembrar, então. 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, ok? Então, se fizer com calminha aqui, a gente já fez isso em sala, vai ver que isso é uma maneira de se fatorar a mais bi vezes a menos bi, dá a ao quadrado mais b ao quadrado. Ok? A última operação que a gente falou dos complexos era o que a gente chamou de potências de I. Acho que isso aqui tudo a gente já tinha falado em sala, né? Quando você quer calcular uma potência de I, a gente aprendeu o seguinte, que, por exemplo, I elevado a 0 é 1, I elevado a 1 é I ao quadrado é menos 1, e I ao cubo é menos I. Ok? Depois disso, se você, por exemplo, quisesse calcular I à quarta, por exemplo, é I ao cubo vezes I, correto? I ao cubo é menos I, então fica menos I vezes I ao quadrado é menos 1, então é menos 1 dá 1. Ele repete aqui, certo? No I elevado a 0. O I à quinta, ele repete no I elevado a 1. O I à sexta, o I à sétima, a gente aprendeu, na verdade, foi o seguinte. E quando você quer calcular alguma potência de I, basta pegar este N e dividir por 4 e olhar para o resto, ok? Então, I elevado a N é igual a I elevado a R, onde R é o resto da divisão de N por 4, ok? Então, por exemplo, quanto é I elevado a 123? Exemplo aí. Você não precisa calcular o I elevado a 122 para achar o I elevado a 123. Você pega 123, divide por 4. 12, certo? 12 menos 12 é 0. Baixa o 3, já não dá mais para dividir, né? 3 é menor que 4. Então, o resto é 3. Então, I elevado a 123 é a mesma coisa que I ao cubo. I ao cubo é menos I, ok? Um exercício para vocês pensarem. Eu acho que eu tinha deixado uma coisa parecida aqui, antes da gente paralisar, era determinar essa soma aqui. Se eu não me engano, eu botei até I elevado a 100, né? Em sala, né? Então, por exemplo, 1789. Quanto dá essa soma aqui, ok? Alguma pergunta, alguma coisa até agora? Ok, então o silêncio tá bom. Então, agora então, a gente pode falar, a gente já tinha comentado isso aqui em sala também, se eu não me engano, representação geométrica de um número complexo, ok? Quando os complexos surgiram, então, de imediato, eles não foram aceitos, né? Pensa assim, de repente surge uma coisa estranha que tem a propriedade do quadrado ser menos 1, e então houve questionamento, se não é só uma forçação de barra dos matemáticos para poder resolver equações, certo? E a resposta, a aceitação, na verdade, desses complexos se deu por meio dessa representação geométrica. E como que aconteceu essa representação? Então, já era conhecido pelos matemáticos como que você operava com vetores no plano. Então, como que você somava vetores, subtraía, como que você multiplicava. E os números complexos, então, você pegava um número complexo dessa forma, z igual a a mais bi, os matemáticos fizeram o seguinte, uma representação associando esse complexo a mais bi um par ordenado. A e B, a primeira ordenada real e a segunda a imaginária. Okay? E aí constatou que essas regras de multiplicação, soma, etc., atendiam às regras já conhecidas para soma de vetores e tudo mais. Okay? Então, o que a gente vai falar aqui um pouquinho, revisar, recordar, sobre o plano complexo.
ou também conhecido como plano de Argand-Gauss. No livro de vocês está até assim, né? Plano de Argand-Gauss. Então, imagine aqui o seguinte. Vou tentar desenhar um planozinho aqui. Fazendo um eixo. Fiz o outro, então a gente tem um plano. Só que em vez de chamar de eixo X e eixo Y, a gente chamou de o quê? Eixo real, né, onde você marca as coordenadas, a parte real do seu número complexo. E esse aqui de eixo imaginário, ok? Mas, assim como no plano cartesiano, esses eixos são perpendiculares, divide a região em quadrantes. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Estou deixando esse passadinho porque eu quero desenhar uma representação aqui. O ponto de encontro é a origem, certo? Então, o número real ou complexo zero, ele é marcado aqui na origem, certo? 0 mais 0i. Então, assim como acontecia lá no plano cartesiano, a direita da origem é positivo e acima é positivo, né? As marcas coordenadas positivas. A esquerda é negativo e abaixo, né, da origem também é negativo, ok? Ou você pegava um ponto, pegou um ponto P de coordenadas A e B, vamos imaginar que aqui tivesse o A e que aqui tivesse o B, ok? Então, você ia lá e marcava o ponto que representava ele. Denotou por B. Professor, Pois não, A e B. A representação só geométrica desse aproveitando complexo. Pois não? o gancho que o senhor falou da origem, que pode ser um número real ou complexo, Tanto faz, né? o, O o número B, ele zero pode ser é zero zero. mais zero. Pode, não tem problema. Se ele for zero, Então, o nosso complexo está sobre o eixo real. É quando o número complexo, na verdade, é real, né? então, com o B sendo zero, o número continua sendo real. Sim, sim. Beleza. É, Ok, obrigado. isso vem lá da definição lá da forma algébrica. Então, se você tem Z igual a A mais BI, quando o seu B é zero, então, na verdade, lembrando que A e B são números reais, certo? Então, o seu número complexo é um real, ou seja, ele está sobre a reta numérica real, que o que a gente chamou de eixo real. Você pode pensar aqui que é o eixo X, certo? E aqui o eixo que a gente normalmente chama de Y, tá? Ok, obrigado. Tá bom? Então, esse é a representação geométrica de um complexo. Então, sei lá, se você pega um complexo que tem coordenadas, sei lá, se um complexo tem, sei lá, se um Z1 é 2 mais 3i, então qual é a representação geométrica dele? Então, é 2 e 3. Aí, sei lá, você pode imaginar que... Vou aproveitar o mesmo plano, tá bom? Vou imaginar que o 2 está aqui e que o 3 esteja aqui. Então, você marcou lá o seu ponto P1. Vou chamar de P1 porque já tem um P lá, tá bom? Aí eu não vou escrever 2 e 3, mas quem quiser depois escreva, senão fica muito poluído. Mas o que aconteceria se o nosso ponto fosse, sei lá, menos 3 mais... Bom, menos 3 só, certo? Só menos 3. Caso que o Fábio perguntou aí. Então, o P2 ele tem coordenadas menos 3 e 0, ok? Então, imaginando que o menos 3 esteja aqui, por exemplo, sei lá, mais ou menos aqui, ok? Menos 3 está aqui. Então, aqui a gente tem o ponto P2, ok? De coordenadas menos 3 e 0, ok? E se fosse, sei lá, menos 4, menos 2i, sei lá. Menos 4, menos 2i. Então, o P3 ia ter coordenadas menos 4 e menos 2. Então, se o menos 3 está ali, vamos imaginar que o menos 4 esteja aqui, certo? E o menos 2 a gente pode imaginar aqui. Está tudo fora de escala, mas é só para dar uma ideia, tá bom? Então, pronto, você tem aqui ó, o seu P3. Tem coordenadas menos 4 e menos 2, ok? E assim você marca cada um deles. Isso é a representação geométrica, tá bom? Então,
então, para falar mais, o que mais que eu preciso falar? Agora eu preciso falar sobre a forma trigonométrica, que eu acho que é onde a gente tinha parado, tá bom? E aí, vou recordar antes de falar da forma trigonométrica sobre o módulo de um número complexo, ok? Então, para recordar aqui, o que é um módulo de um número complexo? Eu queria aproveitar esse desenho, mas sem essas coisas sujas aqui. Vou fazer o seguinte, como essa aula é gravada e a gente manda o print, eu vou... Não vou não, senão depois vira bagunça. Então aqui, ó, imaginar, fazer agora rapidinho aqui, senão não perco muito tempo. Então nós temos o eixo real, o eixo imaginário, você tem um número complexo Z, A mais BI, e tem um pontinho lá representando ele, tá bom? A e B, tem um pontinho B. O módulo, o que é o módulo? O módulo é a distância desse ponto até a origem, certo? Então, o módulo é esse tamanhozinho aqui que eu vou pôr de amarelo, vou usar uma régua aqui para tentar... Já dá para enganar? Então, o módulo é esse tamanho aqui, a distância do ponto até a origem, certo? E a gente costuma denotar o módulo por o Z entre a barrinha aqui, ok? A gente pode usar, então, o teorema de Pitágoras, vou até aproximar mais, ficar melhor para ver. Esse ângulo é um ângulo reto, ok? Um cateto mede A e o outro B. O que você quer é o que a gente chamou de módulo, certo? O que o teorema de Pitágoras fala? Que a hipotenusa ao quadrado, que no caso o módulo ao quadrado, é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, o módulo de um número complexo, ele é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, sei lá, eu vou aproveitar um exemplo, que daí eu já vou falar da forma trigonométrica. Imagine um complexo que seja 1 mais i raiz de 3. 1 mais i raiz de 3. Então, qual é o módulo desse complexo? O módulo desse complexo é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, a raiz, certo? Então, fica 1 mais 3, que é 4, e a raiz quadrada de 4 é 2, ok? O que é a forma trigonométrica de um número complexo? A forma trigonométrica de um número complexo, ou também conhecida às vezes como forma polar, aí eu acho que talvez isso seja matéria nova, tá bom? Não tenho certeza. Talvez eu tenha começado na turma de vocês. O senhor começou já. Fez então... alguns exemplos. Ah, eu fiz até exemplo? E bom, então. Também conhecido como forma polar, era o seguinte. Você pega um número complexo, ele podia ser representado geometricamente por duas coordenadas, né? Uma coordenada real e uma imaginária. Um pontinho A, coordenada real, uma coordenada real e uma coordenada imaginária, ok? Mas você precisava de dois parâmetros para descrever ele, certo? Eu te falava quem é, você vai lá no plano e consegue representar quem é ele. A forma trigonométrica ou polar é uma maneira também de representar o nosso número complexo. Então, você tem um número complexo Z, A mais BI, mas você vai representar ele em termos de dois parâmetros. E quais são esses parâmetros? Um parâmetro é o módulo, então é o que a gente vai chamar de coordenadas polares, tá bom? Então, coordenadas polares, você vai representar ele agora, então, por dois parâmetros. Um é o módulo, que a gente viu ali como que faz para calcular, e o outro é o ângulo. Aí, esse ângulo, na verdade, a gente costuma chamar de argumento, tá bom? Às vezes argumento principal, mas importante entender que é um ângulo que esse complexo faz com o eixo real, ok? Então, em vez de você representar ele por A mais BI, você começa a representar ele, então, por duas coordenadas, só que essas coordenadas polares, o módulo, como a gente já denotou lá, a gente chama módulo de Z, e o ângulo a gente vai chamar, então, o argumento de Z,
e às vezes pode simbolizar por θ, que é, às vezes é uma letra grega que a gente costuma usar para simbolizar ângulo, certo? E aí, então, a gente falou como que obtém o módulo de um número complexo, e agora como que a gente vai obter, então, esse ângulo, certo? Na verdade, o que a gente obtém é o seno e o cosseno desse ângulo, e se a gente sabe o seno e o cosseno do ângulo, ou ele é um desses tabelados que a gente consegue dizer quem é o ângulo de cara, ou então a gente pode fazer uso de, sei lá, dependendo do problema, de calculador ou de algo mais sofisticado, determinar quem é o ângulo, certo? O fato é que, sabendo o seno e o cosseno do ângulo, você consegue determinar o ângulo, tá bom? Então, como que a gente obtém esse ângulo? Então, algumas observações sobre esse ângulo, primeiro, antes de falar dele, é o seguinte: esse ângulo está sempre entre 0 e 2π, ou seja, entre 0 e 360. Se a gente estiver trabalhando em graus, então, entre 0 e 360. Eu dou preferência para trabalhar em radianos, mas vou ver que tem até exercício do livro que trabalha em graus. Depois, a gente sempre calcula o ângulo no sentido anti-horário, ok? Então, a contagem é sempre no sentido anti-horário. Esse é um padrão na matemática. E como que a gente define, então, quem é esse ângulo? Esse ângulo, ele é o ângulo formado, então, é o ângulo formado com o eixo real. O eixo X, ok? Então, você vai andar no sentido anti-horário, porque você, na verdade, você tem dois ângulos que você forma com o eixo X, certo? Mas, para não haver ambiguidade, então a gente define um passeio padrão, então chama esse de anti-horário. Vamos fazer o desenho aqui. Imagina o seguinte. Nós temos o nosso plano, ok? A gente foi lá e marcou o nosso pontinho. A, B, você tinha as coordenadas aqui, P, A e B. Aqui nós temos o módulo, ok? O módulo. E como que você obtém esse ângulo? Então, o ângulo ele é formado, o ângulo que esse vetor forma com o eixo X. Você anda no sentido anti-horário, então sai do eixo real e anda até encostar no módulozinho aqui. Este é o ângulo, certo? Este é o ângulo, o argumento principal de Z. Se o tivesse aqui no segundo quadrante, então você ia andar de novo até encostar no segundo quadrante. Na próxima aula a gente vai fazer mais alguns exemplos disso aí, tá bom? Isso é importante. Mas aqui que eu queria dar a definição, antes de acabar o tempo. E aí, como que a gente pode então determinar quem é esse ângulo? A gente pode usar da trigonometria para poder determinar quem é esse ângulo, porque é o seguinte, olha só, nós temos um triângulo, O, P, e aqui eu vou chamar de A. Você sabe quanto mede um cateto, A, vou até pôr esse de branco aqui, Azinho, né? Esse tamanho é Azinho, esse é Bzinho, esse ângulo, ele é 90 graus. E aqui você sabe achar quem é o módulo, certo? E o que você quer é achar esse ângulo. E aí da trigonometria, o que a gente sabe sobre senos e cossenos aqui dentro? A gente sabe o seguinte, o seno de um ângulo é o cateto oposto, P, sobre o módulo. E o cosseno de um ângulo é quem? Cateto adjacente, A, sobre o módulo, ok? Então, a gente sabe achar o seno e o cosseno do ângulo, então, consequentemente, sabe achar quem é o ângulo. Daqui, a gente consegue dizer o seguinte, se eu passar esse módulo multiplicando, então eu fico com B é igual a módulo de Z vezes o seno. A mesma coisa no Azinho aqui, ó. O A é módulo de Z vezes o cosseno. Para encerrar a aula, então, o seguinte, nosso Z, ele era da seguinte maneira, A mais BI, correto? E aí, em vez de escrever A mais BI, no lugar de A, a gente pode pôr módulo de Z vezes o cosseno, módulo de Z vezes o seno, todo mundo vezes I, certo? Porque tinha BI. E aí, a gente pode, então, pôr o módulo em evidência, ficar com cosseno de θ mais I seno de θ. É isso que a gente chama da forma polar ou forma trigonométrica, tá bom? Na próxima aula, então, o que eu vou fazer? Vou retomar daqui desse exemplo daqui, ó, que eu tinha falado do 1 mais raiz de 3, a gente vai achar a forma trigonométrica dele. Eu acho que eu já fiz isso em sala, mas não custa eu fazer de novo, tem muito tempo que a gente teve aula. E aí nós vamos falar sobre coisas que realmente a gente não viu em sala, que é o seguinte, deixa eu só para.
parar de partilhar a tela aqui, que é falar sobre a potenciação e a radiciação na forma trigonométrica, que é a primeira e a segunda fórmula de De Moivre, sabe como é que eles falam, tá bom? E era isso, então basicamente essa primeira aula foi uma revisão grande, e a sugestão é que vocês sigam esse cronograma deixado aí no Moodle, tá bom? E se tiverem alguma dúvida, marquem um atendimento, ou deixem alguma mensagenzinha lá no chat lá. Se alguém tiver alguma coisa para comentar, para falar, a hora é agora. Agenu, o link da aula gravada vai ficar lá no Moodle? Vai, eu vou deixar o link e o print dessa telinha que eu pus para vocês. Então tá bom, obrigado. Tá ótimo? Pela nossa participação aqui também? Ou vai Eu não entendi. a chamada? Como o senhor vai fazer ela? Não, eu vou olhar aqui pela tela, entendeu? Eu printo a tela. Na verdade, eu tenho um aplicativo que ele permite fazer a chamada, só que o Google está com um problema nesse aplicativo. Ele faz a chamada automática, entendeu? Tem uma maneira de fazer isso, uma extensão. Só que ela parou de funcionar desde ontem, aí eu printo a tela e lanço lá, tá bom? Tá bom. É isso. Mais alguma questão? A Júlia fez uma pergunta. Não, nada sobre quaternos não, tá bom? Quaternos é como se fosse uma generalização desses complexos. Em vez de você só ter o I, você tem I, J e K, que é o quadrado da menos 1. De onde você aprendeu esses quaternos? Isso, por exemplo, não é um corpo, né? Então, assim, é legal do ponto de vista da álgebra. Se eu fosse fazer matemática, era legal para você estudar. Hein, Júlia? Onde você aprendeu esses quaternos aí? Ixi. Silêncio. Ok, olha só, gente, eu vou até encerrar a gravação e quem quiser, fica à vontade. Eu vou aguardar mais um minutinho, por acaso, se ela falar, mas existe mais do que quaternos também, mas assim, do ponto de vista de corpos, que é números onde a gente resolve problemas em matemática, os complexos é o suficiente, a gente chama como corpo algebricamente fechado. Todas as soluções de qualquer polinômio, de qualquer grau, estão dentro dos complexos, então por isso que a gente para aí e não precisa mais do que isso. Vou interromper a gravação, tá bom? Mas eu vou ficar aqui à disposição Professor, se você tiver alguma pergunta. Pode ficar à vontade, já